Muita paz a todos, boa noite a todos. Nós estamos na sequência do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, já no capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo. E o item de hoje é a lei de amor. Pode ser encontrado aqui na Bíblia, no Evangelho segundo Mateus, Evangelho segundo Lucas, e aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, amar ao próximo como a si mesmo. O item de agora, a lei de amor, que é instruções dos Espíritos. Instruções dos Espíritos. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Aonde está escrito a lei de amor? Na nossa consciência. Que é a questão 621 do Livro dos Espíritos. Aonde está escrita a lei de Deus? Que é a lei de amor. Em nossa consciência. Qual o objetivo? Para que serve? Compreender e viver a lei de amor. Para quê? Para ser feliz. É interessante porque o universo foi criado por amor, pelo amor de Deus, para o amor de todos. O universo tem uma finalidade única: o amor. A lei do amor, no início, a criatura tem instintos. Instinto de preservação do indivíduo, ele não quer morrer, desencarnar. Instinto de preservação da espécie, por isso as mamães cuidam bem dos filhotinhos, no reino nominal, no reino animal. E instinto de perpetuação da espécie, que é a reprodução. Mais à frente, o ser humano tem sensações, quando ele se corrompe, né? E mais adiantado, ele tem sentimentos. E a lei de amor está totalmente apoiada sobre os sentimentos. Os sentimentos é que dá origem aos pensamentos, que dá origem às palavras, que dá origem às ações, aos atos. O sentimento está bem no nosso interior, como no centro de uma esfera, bem protegido. Neste livro de Francisco Cândido Xavier com Emmanuel, Semeador em Novos Tempos, ele fala assim: o sentimento inspira, realmente. De acordo com o sentimento que temos, recebemos inspirações. Se os sentimentos são bons, recebemos inspirações dos espíritos superiores. Se os sentimentos são inferiores, recebemos inspiração dos espíritos inferiores. Por isso, temos que elevar nosso padrão de vibração. Então, o sentimento inspira, o pensamento plasma. O pensamento plasma, constrói. No livro Nosso Lar, nós vamos ver que para receber um espírito superior naquele local, cada um tinha a responsabilidade de plasmar. Um plasmava a grama, construía a grama com o pensamento, o outro construía as flores em volta. Então o pensamento plasma, constrói. A palavra orienta, a palavra aconselha, e o ato realiza. Então, no início da evolução, nós vamos observar que é como esse quadro, em cima ele é claro e embaixo é as trevas. Aqui tem os principais defeitos do ser humano. O ódio. O ódio. Um dos principais defeitos do ser humano. A pessoa fica irada, quebra tudo. Junto, de mãos dadas com o ódio, vem a falta de fé.
a descrença, o orgulho. O que é o orgulho? É alguém se sentir mais do que ele é alguém se sentir melhor do que os outros. Esse gato é orgulhoso, ele se sente um leão. Não é isso? Veja que o orgulho muitas vezes nos impede de ser feliz. Aqui tem uma mão tentando salvá-lo, ajudá-lo, mas ele está com a mão ocupada. O que será que é tão importante para ele? O orgulho. Nós, muitas vezes, podemos ser felizes, mas o orgulho nos impede. E como disse Allan Kardec, o orgulho e o egoísmo são duas chagas da humanidade que nos trazem a infelicidade. Mais um defeito gravíssimo, que é o egoísmo. O egoísmo é querer tudo para si. Nessa figura dá para compreender. Tem manteiga para todas, mas cada uma quer tudo para si. Egoísmo é uma palavra composta de ego, que significa eu, e ismo, gostar de. Então, na tradução das crianças, egoísmo, gostar muito de eu. Tudo para eu. O que sobrar é para mim também. Isso é egoísmo. Ora, isso nos infelicita, porque essa região é uma região de trevas, de maldade, de imperfeição, de infelicidade. E das trevas para a luz, a bondade, neutralizando a maldade, a perfeição que passa corrigindo a imperfeição, consequentemente a criatura atinge a felicidade. Para isso, temos que trabalhar esses sentimentos 4 aqui, ó. Eu coloquei os principais, eu peguei na raiz. Todos os outros defeitos do ser humano derivam desses 4. Então precisa fazer a evolução desses sentimentos, que também é sinônimo de evolução moral. Outros dizem reforma interior, reforma íntima, também é sinônimo. Também é sinônimo de praticar o Evangelho, compreender e praticar o Evangelho do Cristo, Jesus de Nazaré. E aqui também é sinônimo, conscientização. Nós temos que nos conscientizarmos que somos espíritos eternos, em experiência no corpo físico. Então, o que é mais importante para nós é a parte espiritual. Temos que focar as atividades e aquilo que é útil para o espírito. Porque nessa região de trevas, a criatura é infeliz, ó. Ela até sobe um pouquinho, tem momentos de felicidade, mas na média ela mantém-se aqui embaixo, ó. Sendo que deveria ser de se esperar que ela subisse para as regiões felizes, né? Porém, cada um tem livre arbítrio, cada um de nós cresce e evolui na velocidade que quiser. Cada um de nós vai compreendendo e praticando a lei de amor de acordo com a sua boa vontade. Com isso, esse quadro nós vamos completar ele depois. Com isso nós vamos observar aqui, ó, sentimentos maus, inferiores, falta de fé. Veja que não tem nem colorido nesse quadro. É das trevas mesmo, simbolicamente. Outro sentimento inferior, mal, o orgulho. Vamos pôr aqui no canto. Outro sentimento inferior, que acabamos de falar, egoísmo, dessa região das trevas. E mais um aqui, que é o pior deles, que é o ódio. O ódio é um sentimento inferior, até deriva a vingança e tudo mais, né? Então veja, se aqui nós temos sentimentos maus, que está aqui simbolizado por esses 4, que tipo de pensamentos terá essa criatura? Maus, pensamentos inferiores. Que tipo de palavras essa criatura terá? Bons ou maus? Maus, palavras
más no feminino, né? Que tipo de ações terá essa pessoa? Ações, atos bons ou maus? Maus. Atos maus e ações más. Veja, Jesus deixou muito claro isso. Pelo fruto se conhece a árvore. A árvore está aqui. Que frutos ela dá? Bons ou maus? Maus. Veja. Injúrias e violências, homicídios, adultérios das mais variadas formas, blasfêmias, calúnias, furtos, falsos testemunhos. Pelos frutos, que são maus, se conhece a árvore, que é uma árvore má. Isso, criatura, não tem amor ainda. Ela tem o germe do amor. Está no instinto. Mas aqui não. Aqui ela expressa o ódio. E no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo, há as instruções dos Espíritos. Começa com Lázaro. Está lá. Instruções dos Espíritos. Lázaro, eu vou resumir. Feliz daquele que ama seus irmãos em sofrimento. Porque amar os outros que são felizes, bonitos, é fácil. Feliz porque não conhece nem as angústias da alma, nem as angústias do corpo. Ele ama. Quem já tem amor, já tem tudo que precisa. Já é feliz. Vive livre. Vive leve e transportado como se fora fora de si, né? Transportado fora de si. Ainda Lázaro continua. Jesus pronunciou a palavra divina, amor. E os mártires desceram ao circo. E apareceram tantas pessoas que deram seu testemunho de que compreendiam o que Jesus estava dizendo, que compreenderam a lei de amor. Então Jesus pronunciou a palavra divina, amor. O Espiritismo pronuncia uma segunda palavra divina, que é a reencarnação. A reencarnação que está na Bíblia, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, está lá. E aqui no Evangelho segundo o Espiritismo pronuncia essa segunda palavra, reencarnação, que vem abrir a lápide dos túmulos vazios, mostrando a imortalidade da alma, que nós não começamos no berço e nem terminamos no túmulo. Nós já existíamos antes do berço e continuaremos vivos depois do túmulo, em vida espiritual. Então o que se conhecia era isso, uma pessoa ia ficando velha e desaparecia. E do outro lado, tinha-se bebês que nasciam, passavam pela infância, adolescência, juventude e a fase senil, novamente entrando nesse ciclo aqui de decadência. Não se sabia, mas aqui no meio tem a reencarnação. A reencarnação que promove toda essa evolução. Sem reencarnação não tem progresso. E esse ciclo se estende, né? De forma até que, tendo várias reencarnações, se renasça em espírito. Tendo várias reencarnações, nascer da água é isso. Nascido da água é água. Nascido de espírito é espírito. Então, nascer da água, reencarnar várias vezes, até que se compreenda e pratique a lei de amor, até que se renasça em espírito. Então a reencarnação triunfa sobre a morte. E nós temos mensagens demonstrando isso, seres entes queridos que voltam nos dizer como é a vida espiritual. Então a reencarnação triunfa sobre a morte e revela ao ser humano seu patrimônio intelectual e moral. Quando desencarna, isso aqui é nosso, ó, patrimônio intelectual e moral. Ou seja, tudo o que nós evoluímos, tudo o que nós fizemos de bom é o que nós levamos.
De resto, não se leva mais nada. Aliás, não tem gaveta no caixão de defunto, né? Então a lei de amor, e Lázaro continua dizendo, praticando a lei de amor, encontrareis a felicidade. Olha que interessante. Todos queremos ser felizes. Quem não quer ser feliz aqui, levanta a mão. Todos queremos ser felizes, encarnados e desencarnados. Só que para ser feliz, tem que compreender e praticar a lei de amor. É uma lei só, aqui está abreviado, é uma lei com 3 palavras. Lei de amor, justiça e caridade. Deus criou só uma lei capaz de harmonizar infinitos filhos. Então, praticando a lei de amor, encontrareis a felicidade e os prazeres da alma. Se as pessoas já dizem, já compreenderam, já confirmaram os prazeres da carne, aqui os prazeres da alma são milhares de vezes maior. Daí a recompensa de se esforçar para nos espiritualizarmos, para compreendermos e praticarmos a lei de amor. As recompensas são grandes. E aqui, ainda nesse capítulo, nesse item, a lei de amor, instruções dos espíritos de Fénelon. Ele inicia dizendo assim, o amor é de essência divina. O amor é de essência realmente de Deus. Todos nós possuímos o amor no fundo do coração. Todos. Só que é aquela sementinha que precisa ser irrigada, que precisa ser adubada, que precisa ser cuidada, para que ela germine e venha a florescer. Todos nós possuímos o amor no fundo do coração. Ninguém resistirá ao amor. Ninguém. Nem o mais criminoso. Porque o amor, isto é uma fatalidade. Fatalidades são aquelas coisas que acontecem e é impossível evitar. Por exemplo, todos nós que estamos aqui encarnados, vamos desencarnar. Daqui 150 anos, todos estaremos desencarnados. Tá bom, 150? Para quem já está com seus 99, 100, com mais 150 dá 250, né, Robertão? Não é o seu caso, né? Então, é uma fatalidade que nós vamos desencarnar. Outra fatalidade é que nós não resistiremos ao amor, nós possuiremos o amor. E Jesus disse, bem-aventurados os puros de coração. Ou seja, felizes aqueles que têm os sentimentos puros, como o sentimento da caridade, da humildade, da confiança em Deus, do amor. Felizes esses que possuem esses sentimentos puros, por quê? Porque eles verão a Deus. Então é outra fatalidade, nós veremos a Deus e seremos felizes. Então aqui, o que eu vim aqui mostrar isso aqui? Ah, tá. Há indivíduos que se dedicam ou que dedicam tesouros de amor só aos animais, às plantas e até mesmo a objetos materiais. Fénelon está dizendo isso, embora eu concorde com ele, mas a autoridade de dizer isso é dele. Tem pessoas que devotam, que desprendem, que gastam, que direcionam muito amor, mas só aos animais, às plantas e até mesmo a objetos. Tem gente que adora o espelho, como tem na literatura espírita, uma moça que adorava seu espelho, desencarnou e ficava do lado daquele espelho, tomando conta dele, amava aquele espelho. Então as pessoas assim são solitários, críticos, reclamando da humanidade, têm um olhar azedo. É como se logo de manhã usasse o colírio, que é limão, espreme limão no olho e vê tudo azedo e sente-se azedo.
O sentimento é esse. Então, eles criticam a humanidade, criticam os políticos, criticam todo mundo, criticam o vizinho, criticam porque está chovendo, critica porque não choveu, critica tudo. E veja, quem é solidário, aquele que é solidário, aquele que tem confraternização, que tem amizades, aquele que tem colegas, quem é solidário nunca fica solitário. Essa é uma frase do dia a dia aí de fora. Já ouviram isso? Já? Quem é solidário nunca fica solitário. É uma pessoa agradável. As outras pessoas procuram ela. Ela não fica solitária. Então, Fenelon continua dizendo: o amor é substância criadora. Realmente, Deus criou o universo com amor. Deus criou a cada um de nós tirando de si, com o seu infinito amor. Então o amor também é essa substância mantenedora do universo. O universo é mantido pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, mantém o universo todo. No nível de matéria é atração. No nível de energia já é uma assimilação. E no nível humano é o amor. Mas o universo todo é mantido, atraído pelo amor, com nomes diferentes, nas fases de evoluções diferentes. Então o amor, quanto mais se divide, mais se multiplica. Por isso, quanto mais pessoas a gente ama, mais a gente tem amor. E é da lei do universo, aquele que mais ajuda é aquele que mais será ajudado. Também é da lei, aquele que mais ama é aquele que será mais amado. Então o amor, quanto mais se divide, mais se multiplica e se enriquece à medida que se reparte. O amor, à medida que a gente reparte com os outros, ele se enriquece. Fenelon está afirmando isso. Como o ar é indispensável aos seres orgânicos, o ar é indispensável aos seres orgânicos, animais e vegetais. Embora os vegetais produzam mais oxigênio do que eles consomem, mas o oxigênio também é necessário para os vegetais. Então, como o ar é indispensável para todos os seres orgânicos, o amor é o oxigênio para a alma. Olha que interessante. É preciso que iniciais progressivamente a amar todos os vossos irmãos indistintamente. E só entraremos no reino de Deus se não tivermos sentimentos inferiores, se não tivermos inimigos, se não tivermos adversários. Por isso Jesus disse: reconcilia-te o mais breve possível com o seu adversário. Ninguém será feliz, ninguém entra no reino de Deus enquanto tem sentimentos inferiores, de inveja, de ciúmes, de orgulho, de egoísmo, de vaidade e etc., né? A tarefa é longa, Fenelon sabe disso. A tarefa é longa, difícil, mas de muita felicidade futura. Então é compensador o esforço que se faz para compreender e praticar a lei de amor. Assim, a lei de amor se cumprirá fatalmente, porque é lei de Deus. E sendo lei de Deus, vai fatalmente se cumprir. Deus não faz exercícios. Será que vai dar certo? Se não der certo, eu uso o plano B? Não. Deus tem um plano que ele tem certeza que vai dar certo. Ele conhece os resultados. Então a lei de amor é o primeiro e o mais importante aprendizado. Se vocês perguntarem qual é o aprendizado mais importante que nós deveríamos dar a atenção, é o amor. E normalmente a gente deixa por último, né?
com que devemos nos ocupar. É o primeiro aprendizado, o mais importante, que a gente deve se ocupar. O Espiritismo ensina a lei de amor, que deve destruir o egoísmo dos indivíduos. Sabe aquele egoísmo individual? Quero só para mim. À medida que expande esse egoísmo, à medida em que se faz a evolução desse sentimento inferior, que é o egoísmo, a pessoa que queria o bem só dele, depois começa a desejar o bem da sua esposa e dos filhos. Mais à frente, ele deseja o bem da esposa, dos filhos, do genro, da nora e dos familiares que vêm se agregando, que vêm se unindo. Mais à frente, ele quer o bem da cidade. Depois ele aumenta para que esse bem, esse bem-estar, seja para o Estado, para o país, para a humanidade. Então, destruir esse egoísmo de indivíduos, egoísmo da sociedade, de família, de casta e de nacionalidade, para que a criatura consiga amar a todos, a humanidade toda. E Jesus disse, Fenelon continua dizendo, amai ao próximo como a si mesmo. Nós vimos isso na quinta-feira do mês passado, né? Na primeira quinta-feira, nós vimos o maior mandamento, amar a Deus mais do que qualquer coisa, e amar ao próximo como a si mesmo. Então pergunta-se, qual é o limite do próximo? Se nós temos que amar ao próximo como a gente se ama, qual é o limite do próximo? Quem que é meu próximo? Meu filho, minha filha, minha esposa? Só? Todos. Todos. Eu não sei se eu já fiz para vocês aqui uma palestra sobre o bom samaritano. Aparentemente, quando a gente pergunta quem é meu próximo, ou quem deve ser o nosso próximo, a resposta é todos. Mas infelizmente, nós vamos observar, por exemplo, um casal que vive há 30 anos, 40 anos, e o marido não é o próximo da esposa. E a esposa não é o próximo do marido. Porque ainda não compreendeu a necessidade de ser útil, de fazer ao outro o que gostaria que fizesse para si mesmo. Então, a resposta está certa. Todos são os nossos próximos. Porém, nós ainda temos uma limitação. Um é o meu próximo, o outro ainda não é o meu próximo. Eu ainda não sou para ele o próximo. E o próximo, a gente tem que se tornar ao próximo. Tornar-se útil, agradável. Tornar-se fraterno, solidário, piedoso, caridoso para com o próximo. Percebem a diferença? Que é uma meta, é o objetivo. O próximo não tem limite realmente. Todos. Seria família? Só? Não, é mais. Aqui está simbolizando a família, o pai, a mãe, os filhos. Seria a religião? Meu próximo? Não, é mais que isso. Seria a pátria? O próximo é só os brasileiros? Os paraguaios, os argentinos, os hermanos não são os próximos nossos? São. Então, qual o limite do próximo? Não seria só a família, só a religião e só a pátria? Não. É toda a humanidade. É toda a humanidade. De forma assim, que as famílias venham a se conhecer, a confraternizar-se, a conviver, a expandir-se, mais ou menos como está nessa figura. Mas para quê? Para mim mostrar para o meu vizinho que eu sou bondoso? Não, não, não. Benefício próprio. Só é feliz quem ama. Não é isso que estamos vendo até agora? Nessa sequência? Então os benefícios da lei de amor
são o aperfeiçoamento moral. Enquanto eu for imperfeito, eu sou infeliz. Se eu tenho uma imperfeição, eu sou infeliz. Se eu tenho várias imperfeições, eu sou muito infeliz. Muito infeliz. Percebe? Lembra daquele gráfico? Imperfeição para baixo, perfeição para cima. Imperfeição e infelicidade para baixo, perfeição e felicidade para cima. Então, os benefícios da lei de Deus são o aperfeiçoamento moral e a felicidade, mesmo durante a vida terrena. Sim! Fazei ao próximo todo o bem que está ao vosso alcance. Todo ser humano cederá ao verdadeiro amor. É como um imã ao qual não se pode resistir. Não se pode resistir ao amor. Mesmo os brutos também amam. Nós sabemos disso. Pessoas sempre têm por alguém, por um objeto ou por um animal, um grande amor. O contato com o amor vivifica e fecunda os germes dessa virtude. De forma que quanto mais você tem contato com o amor, mais ele vive, mais ele germina. Pratiquemos a caridade, a humildade, a paciência, a dedicação, a abnegação, a resignação e o sacrifício. Todas essas virtudes são filhas do amor. Todas são filhas do amor. Quem tem amor tem tudo isso. João Evangelista, que foi o apóstolo que mais compreendeu o Cristo, João Evangelista morreu com mais de 100 anos. E já velhinho, quando ele já nem conseguia pregar mais, ele falava assim: meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Era tudo que ele conseguia falar. Meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. E depois João Evangelista reencarna, né? Em torno de 1180, como Francisco Bernardone, que nasceu em Assis. Ganhou o apelido de Francisco de Assis. Amai-vos. Vereis a terra se transformar e tornar-se um novo paraíso, onde as almas virtuosas desfrutarão do repouso merecido. Veja, as pessoas falam: mas só eu amar? Quer mais felicidade? Se a gente compreender e praticar a lei de amor, não importa se o outro faz ou não, o problema é dele, a evolução é dele. Por mais que eu beba água, não vai matar a sede dele. Então não importa. O importante é que a gente cumpra a nossa parte, na evolução moral, no compreender e praticar a lei de amor para ser feliz. A recompensa é muito grande. Então aqui, concluindo, a lei de amor de um terceiro espírito. Na verdade não é um espírito, tá? Desencarnado não, ele está encarnado. Sansão era membro da Sociedade Espírita Parisiense. E encarnado ele recebe essa mensagem e diz: meus irmãos, os espíritos aqui presentes dizem através da minha palavra. E ele diz: amai muito, para serdes amados. Praticando esse ensinamento, vós espiritualizareis, mesmo antes de deixar vosso corpo terreno. Percebe? Antes de deixar o corpo, a gente já está espiritualizando-se. Mais uma certeza: ver e conviver com Deus. Sansão está afirmando isso. Hoje sois infinitamente melhores do que há 100 anos. Essa mensagem é de 1862. Já dizia que nós éramos melhores do que nos últimos 100 anos. Hoje, nós somos 100 mais 150 anos, né, que passou, 250 anos. Com certeza, hoje nós somos melhores do que há 250 anos atrás. Procurar todas as dores que afligem vossos irmãos, para levar-lhes alívio. Dai a todos os sofredores
uma palavra de esperança e de apoio, para que sejais todo amor e toda justiça e toda caridade, que não está aqui. Veja, coisa prática sobre o amor. Ó. Um japonês pesquisador, ele coletou a amostra de água e separou em 2 porções. Uma amostra ele pediu para que a pessoa orasse sobre a amostra de água, tivesse sentimentos de amor. Depois ele resfriou a água, ela cristalizou esse cristal bonito, ó, com todas essas pontas. A mesma amostra ele pediu para um criminoso emitir pensamentos de ódio, pensamentos inferiores. Resfriou a água, ela não cristalizou, não cristalizou. Que é o mais simples ainda, feito por uma professora e seus alunos no estado do Paraná. Cozinharam o arroz e separaram em 2 porções e tamparam. Um dos frascos recebeu sentimento de amor, o outro frasco recebeu sentimento de ódio. O mesmo arroz. Um arroz conservou-se, o outro arroz mofou, estragou. Qual deve ser o arroz que recebeu sentimentos de amor? Do meu lado ou do lado de lá? Do meu lado, né? Lá ele recebeu sentimentos de ódio. Olha que coisa prática. Dá para confirmar em casa hoje. E aqui ele recebeu sentimentos de amor. Então a diferença que o amor proporciona. Aí a gente pergunta assim, a felicidade é possível já? O que vocês acham? Sim. Francisco de Assis, com toda a sua dificuldade, fez voto de pobreza. Com toda a sua dificuldade de não ter onde morar, de não ter o que vestir, de não ter o que comer, ele cantava e louvava a Deus, feliz. Era chamado de irmão alegria, irmão alegria. Então, é possível? A felicidade é possível já sim, se nós a procurarmos, se nós procurarmos a felicidade na prática, no exercício da caridade. Aqui Jesus com as crianças. A gente pergunta, como combater o egoísmo? Nós falamos até agora sobre o egoísmo, que é um mal, uma chaga da humanidade. Como combater o egoísmo? Vamos nos recorrer a Jesus. Olha o que ele diz. Jesus orientou-nos a buscar a felicidade na prática, no exercício da caridade. Olha que interessante. Muitas vezes as pessoas pensam assim, eu não vou lá no lar dos idosos porque eles estão tudo tristes. Dolorido, doente, sofrido. Então a pessoa pensa, eu não vou me contaminar. Muito pelo contrário. A gente sente a alegria de ser útil a eles, de trazer uma palavra, de contar uma piada, de brincar com eles. E eles ficam aguardando a próxima vez que a gente retorna lá. Então, você encontra a felicidade nesse exercício de ser útil ao próximo. O apóstolo Paulo, está no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, que é fora da caridade não há salvação. Apóstolo Paulo, que é o São Paulo, né? Ele nos adverte, fora da caridade não há salvação, não há felicidade. Fora da caridade não há aprendizado no bem. Logo não há aprovados. Por isso, não há escolhidos. E Jesus disse, todos são chamados. Ele disse, na verdade, muitos são os chamados. E poucos são os escolhidos. Porque poucos estão aptos, poucos estão aprovados. Percebe? E eu digo, todos somos chamados, a todo instante. E aqui, olha, de cor bonita, um sentimento nobre, que são os sentimentos bons.
Sentimentos bons, eu falei, será que vocês lembram? Não falei hoje, né? Sentimentos bons, a fé, vamos pôr ali. Sentimentos bons, a humildade. Outro sentimento bom, a caridade. Outro sentimento bom, o amor. Ora, se a criatura tem sentimentos bons, que tipo de pensamentos ela tem? Bons ou maus? Bons. É isso. Que tipo de palavras ela tem? Boas ou más? Boas. Que tipo são os seus atos, as suas ações? Bons ou maus? Bons. Veja, aqui está a árvore. Jesus disse, toda árvore é conhecida pelo seu fruto. Essa é uma árvore boa. Ela tem sentimentos bons. Que tipo de frutos ela produz? Frutos bons ou maus? Bons, paciência, bondade, indulgência, não ser exigente com os defeitos alheios, não ser exigente com os erros dos outros, não ser exigente com os defeitos do próximo. Sentimentos bons como a indulgência, a gratidão, o perdão, a piedade, a tolerância. Árvore boa, não pode dar maus frutos. Não. E é interessante que isso aqui interage, ó. Quando a gente vê ações e atos bons, melhora o nosso sentimento. Sabe? Ações boas, a gente vê na televisão. Tem isso também lá, embora tenha muita coisa ruim. Ações boas de caridade melhoram o nosso sentimento, melhoram o nosso padrão de vibração. Também, quando a gente ouve palavras boas, altera o nosso sentimento, melhora o nosso sentimento. Quando a gente tem pensamentos bons, melhora o nosso sentimento também, ele torna-se melhor. E isso também é de dentro para fora, tá? Isso refluxa para dentro e para fora. Percebem? Então a gente tem que exercitar sentimentos bons. E essa tabelinha que a gente começou junto, agora a gente pode concluir. Lembra? Colocamos aqui os principais defeitos do ser humano: falta de fé, orgulho, egoísmo e ódio. Lembra? Então, a falta de fé, devagarzinho, passo a passo, a gente já pode ter um pouco de fé. Está melhor do que aquele que não tinha. Mas acima ele tem dúvida. Será que a vida continua mesmo ou não? Em caso de dúvida, quando a gente está dirigindo na pista, em caso de dúvida, você vai ultrapassar, o que você faz? Não ultrapassa. Em caso de dúvida, confia em Deus. Confiemos na vida eterna. Confiemos que vamos desencarnar e prestar contas do que fizemos. Senão seremos surpreendidos como aquele que, em caso de dúvida, ultrapassou e o caminhão grande veio. E o carro dele era pequeno. E grande foi a ruína. Grande é a ruína de quem desencarna despreparado. Não importa a religião, importa a caridade. Fora da caridade é que não há salvação. Né? E aí a pessoa vai exercitando mais, tem esperança, tem confiança, até que atinge a fé. Essa entrega nas mãos de Deus. Fazemos sim a nossa parte, mas confiamos e entregamos na mão de Deus. Como entregamos na mão de Deus e na mão do motorista do ônibus quando entramos no ônibus. Do orgulho também a gente vai exercitando até a prudência, a moderação, a simplicidade. A pessoa já começa a ser simples, modesta, até atingir a humildade. Humildade, simplicidade profunda, com bondade. Por exemplo, Jesus, simplicidade profunda de Jesus, com bondade, lavando os pés dos apóstolos. E a humildade de Jesus escolhendo nascer em uma manjedoura. Maria, José e o menino Jesus aqui. Nasceu no meio dos animais, né? Do egoísmo a gente vai exercitando também, passa pela indiferença. Kardec já dizia, há 150 anos atrás, o mal do século, a indiferença moral.
Veja, essa figura diz por si mesma. Essa senhora passa, esta outra com crianças necessitada de tudo, pede algo e ela passa indiferente. E sem diferença. Mais à frente a criatura tem piedade, simplificando, ela tem dó, mas ainda não faz nada para melhorar, nem para ajudar ao próximo. Ainda não compreendeu a lei de amor. Mais à frente, a piedade se avoluma, ela começa a ser solidária, tem a solidariedade, a fraternidade, até que ela tenha a caridade. Ou do egoísmo ao altruísmo, né? E aí caridade que significa? Benevolência para com todos, bondade para com todos, indulgência, não ser exigente para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. É a pergunta 886 do Livro dos Espíritos. Como Jesus compreende a caridade? As iniciais B, de benevolência, I, de indulgência, P, de perdão. BIP. Existia um equipamento antes do celular, que era o BIP, para chamar os profissionais na emergência. Bombeiros, médicos, enfermeiros, apertava o BIP. Esse é o BIP de Jesus para cada um de nós. BIP de Jesus, mesmo agora que existe celular, tá? E aqui em cima, a mais nobre das virtudes, qual é? Qual é? O amor. O amor. O amor une todas essas virtudes aqui, ó. E aqui em cima estão as principais virtudes do ser humano. Os talentos. Jesus disse, desenvolver os talentos, desenvolver as virtudes da fé, da humildade, da caridade, do amor. Ou seja, a lei de amor. Veja, aqui, ó, fé, caridade e humildade, elas se fundem, ó. Surge a palavra amor, ó. Tá vendo? É como aqui também, ó, para compreender melhor. É um banquinho. Um banquinho tem 3 pés, pelo menos. Senão ele cai. Um pé é a fé. O outro pé é a humildade. E o terceiro pé é a caridade. Compreendemos a lei de amor? Posso parar aqui? Ou devo parar? Essa tabela que nós fizemos, está pronta? Onde está o nosso sentimento? Aqui no meio? Mais ou menos na dúvida, mais ou menos na piedade sem caridade, mais ou menos na moderação, porém não é nem orgulhoso nem humilde. Onde é que está o nosso sentimento? No meio ou ruim aqui embaixo? Sentimentos maus, descrença, falta de fé, orgulho, egoísmo, ódio. Ou nosso sentimento está aqui em cima? Bons, fé, humildade, caridade e amor. Pouca fé. Nós somos homens bully. Embora exista a garrafa térmica, nós somos homem bully. Homem bully é aquele de pouca fé. O bully é de pouca fé. Colocar o café, né? Olha, concluindo, faltam uns 2 slides só. Quem gostaria de ser discípulos de Jesus daqui de dentro? Mantenha-se como está. Todos querem ser discípulos de Jesus. Todo mundo participa. A gente que está aqui falando sente alegre, porque é uma participação geral, né? Inclusive acertaram. É isso mesmo. Nós devemos ser discípulos de Jesus. Como é possível ser discípulo de Jesus hoje? Há 2000 anos depois que Jesus esteve entre nós. Olha, isso é profundo, hein? Jesus está em espírito, trazendo e nos inspirando sentimentos bons. Quando alguém está com fome, a gente fala assim, Deus, manda uma comida para aquela pessoa. Será que é assim que a gente devia fazer? A gente deveria ser, Jesus, manda comida para aquela pessoa. Será que é assim? Não! As nossas mãos e os nossos braços deveriam ser as extensões do braço de Jesus. Nossas mãos deveriam ser as extensões das mãos de Jesus. Mas a gente fica assim, não, Senhor, manda uma comida para o vizinho lá, que o rapaz está precisando. Tá? Jesus está esperando a ação nossa. É isso. E não só a oração. Orar
e ação, oração. Então, quem gostaria de ser discípulo de Jesus? Todos aqueles que praticam a caridade são discípulos de Jesus. Não importa a que religião pertençam, não me interessa a religião, não é isso. Jesus também não está preocupado com religião, não. Quer saber se a gente está praticando a caridade. Se me chamar na igreja católica eu falo, se me chamar na igreja umbanda eu falo. Não tem nenhum preconceito de religião nenhuma. Basta que eles façam a caridade. Então, está lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. Quem disse foi o apóstolo Paulo. E aqui, ó. Quando fizestes a caridade para um dos meus irmãos necessitados, foi para mim que fizestes. Jesus disse isso. Está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 25. Bom, eu perguntei quem gostaria de ser discípulo de Jesus e todos disseram que gostaria de ser discípulo de Jesus. Como reconhecer os discípulos de Jesus? Agora ficou bom. Estou finalizando. Esse é o último. Como reconhecer os discípulos de Jesus? Jesus mesmo respondeu: meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Não é mesmo? Por muitos se amarem. Amar ao próximo como a si mesmo. E amar a Deus sobre todas as coisas. E muitos fazem assim, no momento da dificuldade, pede a Deus. E na hora que está tudo bem, esquecem de Deus. Isso é lícito? Isso é correto? Na hora que precisa, buscamos a Deus. E na hora que está tudo bem, faz de conta que nem é amigo, nem é filho, nem espera nada. Então era isso, gente. Muita paz, vamos aos passes.